Urgente, Luiz Inácio Lula da Silva do PT acaba de colocar o último prego na campanha de Guilherme Boulos. Depois dessa, esquece, Guilherme Boulos não ganha mais nem para síndico de prédio. E mais, uma notícia que vai incendiar Brasília. Entre tantas notícias está uma que realmente vai deixar vocês chocados. Que segundo informações de bastidores de uma deputada do PL, envolve o PT, o governo de Lula, e tem a ver até mesmo com tráfico de pessoas, tráfico humano. Gente, a denúncia é tão grave, mas é tão grave, que eu nunca pensei que essa deputada do PL teria tanta coragem de revelar isso. 60 milhões de reais. Essa é a nova verba do governo para promover a cultura nos estados. Mas e o direcionamento desse dinheiro? O projeto da pasta comandada pela ministra Margarete Menezes beneficia sobretudo ONGs ligadas a petistas e assessores do governo. E mais, uma das entidades contempladas tem como líder um empresário de Mato Grosso investigado por suposto envolvimento em crimes como peculato e lavagem de dinheiro. Em nota, o Ministério da Cultura disse que as escolhas têm base técnica e que não julga a afiliação partidária dos coordenadores dos projetos. Apesar disso, os repasses questionáveis foram alvo de uma representação da deputada federal Silvia Wayampi, do PL do Amapá. A deputada está ao vivo conosco aqui para falar mais sobre isso. Deputada, em primeiro lugar, bem-vinda. Boa tarde, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, nós fizemos um requerimento, né, que é o 3925, e ele fala exatamente sobre isso, né? Nós queremos saber detalhadamente a forma como essas organizações não governamentais foram selecionadas para receber esse montante. Interessante, por exemplo, que teve um dos assessores do Ministério, né, uma das pessoas que fazem parte do Ministério, que fazia parte de uma organização não governamental, por exemplo, o Yuri, que é do PT, né, do Distrito Federal, que ele renunciou à sua função em uma organização não governamental e integrou, né, o Ministério da Cultura. E engraçado que após algum tempo, essa organização é que foi contemplada com alguns milhões de reais. Então, você observa que não tem como mantermos uma estabilidade econômica financeira se esse dinheiro está saindo pelo ralo, justamente para financiar amiguinhos, coleguinhas, em detrimento da população brasileira. Pois é, né, deputada? E há transparência sobre esses mecanismos hoje? Como é que é feita essa distribuição? Ela fica totalmente a cargo do governo e cabe ao Ministério da Cultura, no caso, dizer quem vai ou não receber essa verba? Quais ONGs vão ser contempladas ou não? Quais projetos vão receber ou não? É totalmente a cargo do governo essa distribuição? Exatamente, é completamente a cargo deles. E assim, não se tem um controle específico sobre a questão dessas organizações não governamentais. Por exemplo, nós fizemos um projeto de lei, que é o PL 1398. Isso, 1398. Ele obriga o cadastro de todas as organizações não governamentais, o dinheiro que eles recebem, de onde vem esse dinheiro, quem são os seus funcionários. Nenhum dos seus funcionários podem ter contemplado para poder assumir qualquer função, seja administrativa, pode um dia ter sido já de alguma dessas organizações, como é o caso do que aconteceu dessa pessoa que é do PT, o Yuri, né, do Distrito Federal. Então, o 1395, né, 1398, desculpe, ele é específico justamente nesse sentido. Propõe um cadastro nacional de todas essas organizações. E vamos mais além. É tão importante esse cadastro para poder saber o que essas organizações estão fazendo dentro do seu território nacional, que o próprio Paraguai aprovou recentemente um projeto de lei que também tem o mesmo teor. Fazer com que essas organizações sejam totalmente visíveis, controladas e saber o fim a que se destina especificamente esse dinheiro. Nós também entramos com um outro projeto de lei que ele é bem interessante. Nós temos visto que nós temos várias ações de organizações não governamentais em terras federais brasileiras que estão em posse de indígenas e dentro da faixa de fronteira na Amazônia brasileira. Entramos com outro projeto de lei que justamente visa coibir, né, mitigar qualquer dano à soberania nacional quando essas organizações não governamentais forem trabalhar dentro dessas terras federais brasileiras em posse de indígenas. Por quê? Para que elas possam liberar para qualquer tipo de trabalho
precisa ser antes analisado pelo Ministério da Defesa, que é o responsável pelas questões de soberania dentro dessa faixa de fronteira dos 150 quilômetros. Então, é muito grave o que está acontecendo na Amazônia brasileira, quando você tem a atuação do narcotráfico, utilizando também organizações não governamentais para facilitar os descaminhos e o tráfico de drogas nessas regiões, inclusive também o tráfico humano. Deputada, mais uma pergunta agora do nosso comentarista Jorge Serrão. Vai lá, Serrão. Silva Banhapi, é impressionante como a gente é obrigado a fazer uma regra para o óbvio ululante, porque essa regra que você está propondo aí, o Tribunal de Contas da União já deveria ter feito isso, fiscalizar ONGs, OCIPs, organizações sociais e como o dinheiro público é devidamente utilizado. Como é que você acha que o Tribunal de Contas deveria tratar essa questão, já que é papel dele fiscalizar como esse dinheiro é efetivamente usado? Bom, neste caso desses meus projetos de lei, eu os encaro como uma questão de soberania nacional. Eu, como uma mulher do Norte, como uma mulher da Amazônia brasileira e que vive e está nesse exato momento dentro de sua terra, por exemplo, eu estou no meu estado, no estado do Amapá, nós observamos a atuação dessas organizações não governamentais justamente com fundo internacional, em que passam esse dinheiro ao fundo da Amazônia, por exemplo, e começam a decidir pelos gestores, pela administração pública, como o brasileiro deve viver em seu próprio território. É gravíssimo, isso é um atentado à soberania nacional e alguém precisa falar sobre isso. Então, assim, muitas das vezes, por conta de ideologias, ou aquela, vamos utilizar a expressão, aquela massa, né, de engenharia social, de controle do pensamento, ficar falando por exemplo, sustentável, você fica oprimindo, essa é a palavra, o povo do norte brasileiro com organizações não governamentais que são abastecidas com dinheiro de fundos internacionais que passam para o Brasil para serem utilizados contra a soberania do Brasil. E isso tem ocorrido de uma forma absurda. São mais de 815 mil organizações não governamentais atuando em território brasileiro. Agora, deputada, falando sobre o problema dos incêndios, a gente estava até vendo algumas imagens dessa situação dramática que vive o país inteiro, né? E não está restrito a uma região apenas, e antes fosse, né? Mas é um problema generalizado e a situação parece ainda longe de qualquer controle. O que é que o governo está fazendo de errado? Que providências teriam que ser tomadas que não estão sendo? E o que é que o governo fez que não deveria ter feito? Na prática, como é que se chega à solução desse problema e quais foram os principais erros na avaliação da senhora, dos atuais gestores, especialmente do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva? Bom, primeiro que nós precisamos de um plano operacional padrão, né? O que nós chamaríamos de POP. Esse plano operacional padrão, quando se trata de áreas sensíveis, como áreas onde nós fazemos plantações, áreas de floresta, é preciso nós termos, dentro desse plano operacional padrão, possibilidades de acesso para que você possa mitigar os danos. Então, quando se trata, por exemplo, da Amazônia brasileira, é uma área inóspita que você não tem acesso tão fácil. Por que não temos acesso? Porque é proibido, por exemplo, abrir uma estrada. Como nós poderemos, por exemplo, chegar para acabar com o incêndio se nós não temos como chegar nessas áreas? Então, a população que também vive nessa região, que não tem condições, por exemplo, financeiras de pagar um frete, porque muitas das vezes nós não temos estrada, nós não temos muitas das vezes como pagar uma balsa, né, para poder trazer, por exemplo, um trator. Então, ou montar qualquer possibilidade para que você possa, por exemplo, ter carro-pipa no caso de algum sinistro, isso tudo é dificultado. Então, o fator amazônico, como é chamado, né, para colocar as dificuldades da região dentro dessa percepção, precisa ser analisado. Então, muitas das vezes, você não permite o desenvolvimento econômico dessas regiões, impossibilitando acessos a tecnologias específicas, o que faz com que o dano seja muito maior no caso de um sinistro. É o que nós vemos acontecendo, já que são áreas de difícil acesso e, óbvio, né, que procura-se culpados. Agora, com um grave prejuízo que nós tivemos, né, para a nação brasileira, é preciso observar que nós não podemos mais ficar presos a uma única retórica.
E é isso que vem sido falado o tempo inteiro, né? Então, antigamente, o culpado de todos os danos que ocorriam dentro do Brasil era uma personalidade política, o ex-presidente, e agora deixou de ser essa personalidade política quando estamos em uma outra administração do território brasileiro, e aí você observa que agora a culpa é das naves incendiárias, é da alteração climática, é de todo mundo, menos dessa administração que sequer tem conhecimento técnico. Então, assim, por exemplo, a própria Câmara de Deputados em Brasília, ela oferece, por exemplo, cursos de brigadista, para que se entenda, inclusive, como agir no caso de um sinistro, de incêndio. E, infelizmente, a nossa ministra, que foi deputada federal, que foi senadora, sequer chegou a um dia a fazer um curso desse dentro da própria Câmara, que foi ofertada por eles, entendeu? Então, você não vê essa participação. Então, tecnicamente, nós temos um governo completamente nécio, colocando pessoas que não são técnicas em pastas específicas, e nós vemos esses desastres. Muito bem, aí a palavra da deputada Silvia Wayampi, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Oeste. Obrigado, viu, deputada, pelas informações. Boa tarde, até uma próxima. Até a próxima, obrigada. Até mais. Agora são 4h42. Já vou voltar com você, Jorge Serrão, para a gente continuar falando sobre farra com dinheiro público. Demos aqui alguns exemplos, né, de mau uso. E tem outro que é um clássico, né, da vida política brasileira, que são os funcionários fantasmas. O Ministério Público de Minas Gerais recomendou a demissão de 7 servidores comissionados da Prefeitura de Ibirité, na Grande Belo Horizonte. O órgão detectou que 5 servidores não apareciam para trabalhar, embora recebessem salário. De acordo com a recomendação, os responsáveis pelas contratações tinham ciência da situação, mas não tomaram nenhuma medida efetiva para encerrar a conduta. E o que é mais triste, né, Serrão, é que esse deve ser um de vários episódios que estão acontecendo agora em todo o Brasil. Imaginem quantas prefeituras, câmaras, assembleias pelo país, situações como essas não se repetem, né, Serrão? Sim, é por isso que antes de pensar na reforma tributária que o governo fez, a gente tinha que ter tido no Brasil uma ampla discussão sobre nosso modelo de Estado. Qual é o tamanho de Estado que a gente quer e que a gente precisa? O Estado tem que ter tanta gente empregada como tem hoje? Ou, pior ainda, tanta gente que se coloca em posição de funcionário fantasma que não faz nada, vai lá só na repartição ou nem aparece por lá, apenas recebe o dinheiro por esquemas políticos. Isso é que tinha que acabar no Brasil, mas para isso a gente tinha que ter um debate sobre o tamanho do Estado, a quantidade de gente que a gente tem, para tornar esse Estado mais barato, para ver como é que a gente pode usar hoje a tecnologia para substituir o fantasma. A gente não precisa de fantasma, a gente não pode ser assombrado pela incompetência e pela ineficiência. A gente tinha que ter uma administração pública que funcionasse de acordo com o que está lá no artigo 37 da Constituição. Uma hora a gente consegue superar essa ficção política e chega lá, Vitor Brown. Vamos pressionar. Como vocês podem ver, muitas denúncias gravíssimas envolvendo o governo Lula. E olha que ele é o governo do amor, o governo da inclusão. Só que não, né? Nós só estamos vendo escândalo atrás de escândalo. E agora, olhem essa notícia. Lembra que eu falei para vocês que Guilherme Boulos agora não tem mais jeito, de maneira nenhuma ele ganha para prefeito de São Paulo? Vale lembrar que ele está concorrendo com Ricardo Nunes, o indicado por Bolsonaro. Mas não é só por isso não, é por causa desta notícia que eu vou dar agora para vocês. Guilherme Boulos estava postando todas as fichas em quem? Em Luiz Inácio Lula da Silva do PT, e há 3 dias das eleições, ele acabou de jogar um balde de água fria em Guilherme Boulos, aposentou tudo e entregou a toalha. E olhem isso. Lula desiste de ir a São Paulo no fim de semana, no segundo turno. A decisão teria sido motivada por recomendações médicas. Guilherme Boulos, que já está bem atrás de Ricardo Nunes, esperava que com Luiz Inácio Lula da Silva do PT, alguns militantes esquerdistas que ainda gostam de Lula, fosse votar nele. Só que não. Agora, com essa notícia, isso só mostra que Guilherme Boulos não ganha de maneira nenhuma. Com certeza, assim como em outros lugares, a derrota da esquerda vai ser avassaladora e da direita vai ser realmente incrível. Porque olhem esta notícia.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT desistiu de ir a São Paulo neste fim de semana por recomendação médica. Isso significa que o presidente não deve participar de eventos da reta final da campanha de Guilherme Boulos do PSOL. Ele, que é candidato a prefeito de São Paulo, e nem votar em São Bernardo do Campo, na cidade ABC paulista, onde mantém seu título de eleitor. Bom, este foi o React de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curte e compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também quero fazer um convite muito especial a todos vocês que são de direita e apoiador do presidente Bolsonaro. Se vocês ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita, você também. Também quero desejar um dia muito mais que abençoado a todos vocês e também não deixem de opinar, porque a sua opinião, tanto quanto vocês, é muito importante para mim. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo React.